Uma revista publicou uma lista com os 23 alimentos mais perigosos do mundo. Achamos o lance bem sério, e resolvemos também divulgar aqui, para você ficar esperto, uma vez que dependendo do país, eles são consumidos normalmente. E atenção, vários deles são consumidos no Brasil. Confira no vídeo a seguir. Mandioca. Acredite se quiser, a nossa tão consumida mandioca tem uma toxina bem poderosa nas suas folhas e raízes, o cianureto de hidrogênio. A intoxicação pode causar desde náuseas e vômito, até a morte, em 2 ou 3 horas. Pode ser consumida, desde que a eliminação dessa toxina seja feita corretamente. Local mais comum dos incidentes: América do Sul. Castanha de caju. Só se for a versão crua. É que ela crua contém uma substância chamada urushiol, que também é encontrada na erva venenosa. Por isso mesmo em grandes quantidades pode ser fatal. Pode ser consumida, se elas passarem por um processo de cozimento no vapor, para eliminar quaisquer vestígios da urushiol. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Sanakiji, ou polvo cru. Como o molusco é cortado ainda vivo, e servido cru, suas ventosas ainda ficam ativas por um período após a morte. Por isso há riscos de sufocamento, já que elas podem se prender na garganta do indivíduo. Para ser consumido, basta mastigar bastante para garantir que nenhuma ventosa fique intacta, para se prender no fundo da sua boca. Local mais comum dos incidentes, Coreia do Sul. Outros países orientais como Japão e China, também apreciam a iguaria. Fruta sambucus. Sabe o trauma que você ficou, de ver Lagoa Azul, e os personagens comendo uma frutinha mortífera? Pois bem, a sambucus é exatamente isso, contém cianetos em suas folhas, galhos, e sementes. E essa substância pode te levar a ter enjoos, até convulsões. Pode ser consumido, desde que seja cozida adequadamente, e esteja totalmente madura, além de eliminar as partes tóxicas. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Fruta da carambola. A fruta tem neurotoxinas que podem afetar o sistema nervoso e o cérebro, além da carambola ser péssima para quem tem doenças renais. Pode ser consumido, por quem não tem histórico de problemas nos rins, mas sempre com moderação. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Feijão vermelho. Apesar de delicioso, o feijão vermelho tem a fitoemaglutinina, uma substância que tem capacidade aglutinante nas células do sangue. Pode ser consumido, mas precisa ser fervido por no mínimo 10 minutos. Antes disso, a toxicidade do ingrediente fica ainda maior. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Semente de damasco. Talvez você nunca tenha visto um damasco in natura, mas sua semente é tóxica em baixas doses, e letal em altas concentrações. Ela apresenta os chamados glicosídeos cianogênicos, que podem causar sintomas de envenenamento, paralisia muscular e respiratória. Pode ser consumido, mas as sementes nunca podem ser consumidas. Local mais comum dos incidentes, Turquia. Broto de feijão. A plantação dos brotos simula a temperatura e ambiente do corpo humano para a reprodução da bactéria Escherichia coli, Salmonella e Listeria. E elas podem ser mortais. Pode ser consumido, desde que se conheça a origem da planta. Local mais comum dos incidentes, Europa, Alemanha. Queijo Casumarzu da Itália. Muito apreciado no sul da Itália, o formaggio Márcio é um queijo pecorino, que durante o processo de fermentação fica descoberto. Isso permite que moscas botem ovos, e larvas se instalem no queijo, e ele é consumido exatamente assim. As larvas podem perfurar o intestino humano, e causar dores abdominais intensas. Pode ser consumido, mas você corre o risco de sofrer essas perfurações. Local mais comum dos incidentes, Itália, Sicília. Folhas de ruibarbo.
As folhas desse ingrediente incomum por aqui contêm ácido oxálico, que causa dificuldade de respirar, náuseas, diarreia, dor nos olhos, queimação na garganta e boca, e até deixa o xixi vermelho. E ainda formam pequenos cristais no fígado. Definitivamente não pode ser consumida. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Cérebro de macaco. O consumo desse órgão tem relações com o desenvolvimento da doença de Creutzfeldt-Jakob. Ela é degenerativa, ou seja, destrói o seu próprio cérebro. Ele costuma ser consumido cru, cozido ou assado, mas não vale o risco. Local mais comum dos incidentes, Ásia. Absinto. A famosa bebida da fada verde não tem esse nome à toa. A toxina tujona é encontrada no caruncho, uma das substâncias que compõem o seu líquido. Ela pode causar desde alucinações até suicídio, tuberculose e epilepsia. Em quantidades mínimas não deve causar nada, além de tontura. Local mais comum dos incidentes, Europa. Sopa de sangue de pato. Parece brincadeira ingerir uma sopa dessas, mas os bichinhos podem conter o vírus H5N1, que é o responsável pela gripe aviária. O consumo cru é o grande facilitador da doença, pois se cozido, a carne não apresenta riscos. Pode ser consumido desde que cozido. Local mais comum dos incidentes, Vietnã. Fruta do duril. A frutinha cheirosa não tem nada de bonita na sua composição. O problema está nos ácidos graxos de ciclopropano que ela tem, sem cozinhar, causa sintomas como náusea, vômitos e diarreia, mas se combinada com álcool, pode ser fatal. Pode ser consumida, mas precisa ser cozida. Local mais comum dos incidentes, Ásia. Cicuta verde. Cogumelos são deliciosos, mas não esse. Em doses pequenas, causa vômitos e dores abdominais, porém, em maior concentração pode causar danos no fígado, coração e nos rins, levando à morte. Definitivamente não pode ser consumido. Local mais comum dos incidentes, no mundo todo. Baiacu, ou peixe-fugu. Os órgãos do peixe contêm a toxina tetrodotoxina, uma neurotoxina muito potente que causa paralisia muscular dos órgãos respiratórios, levando à morte. Pode ser consumido cru, como sashimi, frito, na forma de bebida, sake de fugu, ou com misoshiro, sopa japonesa de peixe. Local mais comum dos incidentes, Japão, mas também já ocorreram casos no Brasil. Sapo-boi, ou sapo-cururu. As grandes glândulas venenosas, que ficam espalhadas pelo corpo do sapo-boi, têm vários tipos de bufotoxinas, que podem causar desde alucinações e envenenamento leve, até a morte se consumido em grande quantidade. É contraindicado, principalmente os mais jovens que não se reproduziram ainda, pois são mais letais. Local mais comum dos incidentes, América Central, América do Sul e África. Fruta ackee. As sementes dessa fruta típica da África Ocidental são tóxicas por conterem uma substância chamada hipoglicina. Ela causa vômitos, náuseas e, em casos mais graves, desidratação, coma e até mesmo a morte. Pode ser consumido, quando a fruta estiver totalmente madura ou aberta. Somente a parte branca da base da semente pode ser consumida, preferencialmente cozida. Local mais comum dos incidentes, Jamaica e países da América Central. Ameijoas de sangue. Como são fervidas por meros 20 segundos, e servidas em seguida, podem conter diversas bactérias causadoras de doenças como hepatite A, febre tifoide e disenteria. Como não dá para saber se a ameijoa escolhida estará infectada, e o cozimento precisa ser breve, é melhor não arriscar. Local mais comum dos incidentes, China. Hácaro de peixe da Groenlândia. Tradicional da Islândia, o prato é feito com um peixe originário da Groenlândia, que fica curando pendurado, durante quase 6 meses.
Até aí nada demais, certo? O problema é que a espécie desse tubarão não tem trato urinário, então, todos os excrementos são filtrados pela carne e pela pele. Inclusive toxinas. Se for cru, com certeza não pode ser consumido. Local mais comum dos incidentes: Groenlândia e Islândia. Água-viva de Nomura. Ela possui toxinas, que são usadas como forma de proteção. Além disso, elas costumam ser encontradas no atum, no Japão, por isso, a água-viva virou uma iguaria. Pode ser consumida, basta remover as partes tóxicas e cozinhar muito bem. Local mais comum dos incidentes: Japão. Pangium edule, ou fruta da tontura. A tradução literal do nome é a fruta que nauseia. O responsável por essa sensação nada agradável é o cianureto de hidrogênio, um poderoso veneno com teor explosivo. Existem duas maneiras de comer a fruta: fervendo sem a casca e depois colocando na água gelada, ou depois de fervida e enterrada em folhas de banana e cinzas, por um mês. Local mais comum dos incidentes: Sudeste Asiático. Fezzik do Egito. O prato que celebra o festival Shin El-Nessim é um peixe fermentado que só pode ser consumido depois de ficar secando durante um ano. Isso porque foram encontrados vestígios da bactéria Clostridium botulinum, que bloqueia a liberação de uma substância chamada acetilcolina, e leva a uma paralisia flácida. No Egito, esse tipo de peixe requer um preparo especial e tradicional, passado de geração para geração. Eles inclusive têm um nome para a profissão: fazakami. As intoxicações normalmente ocorrem porque o alimento não tem seu período de cura respeitado, e não é preparado corretamente. Local mais comum dos incidentes: Egito. E aí, gostou dessa reportagem? Então, não se esquece de se inscrever no canal, e nem de deixar um like.